Boa noite a todos, bem-vindos aqui a mais uma live. Desta vez vou receber aqui uma outra convidada muito interessante que nos vai trazer aqui um tema que é complementar aqui ao trabalho que faço, que é a Ana Miguel, e ela é fisioterapeuta pélvica. Então, hoje vamos falar sobre o orgasmo feminino e a yoni, que é um termo em sânscrito para a vulva da mulher. Vamos esperar aqui que a Ana entre. Então, vou também aqui convidar a Ana. Olha, ela aqui está. Vamos ver. A todos que estão aqui a chegar. Se acharem que esta live é interessante, partilhem com outras pessoas, também para poderem assistir ao vivo. Vão poder fazer também as vossas questões. Consegues-me ouvir? Alô? Olha, aí está. Sim, consigo sim. Tudo bem? Bem-vinda, Ana. Bem, obrigada. Bom receber-te. E grata também pelo convite. Então, antes de mais, queres-te aqui apresentar a quem não te conhece? Sim, já fizeste uma apresentação pequenina na publicação, mas sim. Então, eu sou fisioterapeuta já há 20 anos e sou fisioterapeuta pélvica há 7 anos, há 7 anos. Tenho o meu espaço em Sintra, onde estou dedicada às mulheres grávidas e às mulheres que tenham algum problema de pavimento pélvico, nomeadamente questões do corpo sexual, como dor na relação sexual, não terem orgasmo, ou terem complicações mais frequentes, como a incontinência urinária, por exemplo, obstipação. Por isso, eu trato tudo o que tem a ver ali com a zona pélvica, com a zona do interior da bacia e do abdômen. Ok, obrigada. Eu também vou-me aqui apresentar para quem não me conhece. Então, o meu nome é Alicia e eu trabalho com empoderamento feminino através do Tantra e da sexualidade consciente. Também masculino, mas nesta live o foco vai ser a mulher, não é? E portanto também trabalho aqui questões com a parte da sexualidade e portanto decidi convidar aqui a Ana Miguel para fazermos aqui esta live. Para mim é um tema super interessante, o trabalho que tu fazes, Ana, da fisioterapia pélvica, porque eventualmente poucas mulheres ouviram falar desta fisioterapia, não é? Portanto, são músculos, os músculos pélvicos, portanto, da zona da nossa vulva, portanto, do nosso períneo, são músculos tão importantes como os restantes do nosso corpo, mas que raramente se dá atenção, precisamente por causa destes tabus na sexualidade, que ainda existem, principalmente na sexualidade feminina. E gostava de te perguntar, normalmente as mulheres aqui que te procuram, portanto, normalmente procuram em que fase da vida ou com que objetivos, porque eu sei que há vários motivos, que a fisioterapia pélvica dá resposta, vários motivos, exato, motivos ou problemas. Normalmente estas mulheres que te procuram, o que é que elas querem trabalhar? Ou qual é a preocupação delas? Olha, restringimos aqui mais à tua área também, não é? À área da sexualidade. Normalmente as mulheres procuram porque têm dor na relação sexual. É a principal queixa. Muitas das vezes já correram vários profissionais com a mesma queixa e que sempre foi desvalorizada ou que foi atribuída às vezes ao desempenho do parceiro ou a algum problema psicológico. E acabam por vir parar à fisioterapia ou porque uma colega falou ou porque leram, mas normalmente não é a solução primária, não é a solução mais óbvia, infelizmente, ainda. Exato. Exato. Sim, ou seja, no fundo, estas mulheres que te procuram para esta temática, eu estou só a pôr aqui o título no comentário, para quem entrar saber, deixa-me só fixar aqui o comentário, exato, pronto. Ou seja, estas mulheres que procuram para esta temática, elas já reconheceram que há algo a fazer para conseguir alcançar, conectar com o prazer, não é? Com o prazer orgásmico da mulher e que de alguma forma acabam por reconhecer já a importância, não é? Sim.
Ou seja, e aqui o que eu gostava aqui de ressaltar é que, de facto, existem aqui tantos tabus, tantas questões com a sexualidade feminina. Às vezes a mulher acaba por não se sentir merecedora ou acha que que é uma questão que abrange todas as mulheres e que é normal não ter orgasmo, não poder conectar com o prazer. E aqui estas questões que tu falaste, de muitas vezes achar que é um problema da performance do parceiro e que infelizmente também muitos homens assim pensam, não é? Porque há muitos homens que acabam por se dedicar a querer dar prazer à parceira e como uma vez eu disse, que é às vezes quer dizer, o homem faz tanto esforço, está tão empenhado e depois acha que não fez o suficiente, quando no fundo foi a parceira que acabou por não se permitir, não é? Ou por não explorar esta questão do seu corpo. Um, e, e no fundo, ou seja, aí, segundo aquela conversa que nós entretanto já tínhamos tido, esta questão de qual é a tua opinião das pessoas que chegam até aí, do quão conhecimento têm sobre o seu próprio corpo e principalmente sobre o seu sistema reprodutor e sistema orgásmico, vamos dizer assim. Olha, eu tenho pessoas que, grande maioria das mulheres que me procura, muitas das vezes nem está em relacionamentos. Ou porque realmente o facto da dor ter, com o passar do tempo, comprometido a sua intimidade. Outras, claramente, eu vejo, não sei se tu vês o mesmo nos casais com quem trabalhas, a comunicação entre eles continua a ser muito má. Isso tu estavas a dizer, do homem se esforçar, assim, se o homem se esforçar, mas andar pelo caminho errado, porque a mulher não lhe indica qual é o caminho, porque se calhar também não o conhece, não é? É uma questão de comunicação, não é? E muitas das vezes nem falam a mesma língua. Eu tenho muitas mulheres que me procuram, já tive uma há uns anos em consulta, que não conhecia minimamente a sua anatomia. Ela achava que urinava pelo canal vaginal, por exemplo. Por isso, há muito desconhecimento da própria anatomia. É um bocadinho cultural, eu acho, não é? Como nós aqui falámos na conversa, nós tivemos uma educação nos últimos anos judaico-cristã, não é? E isso tem uma influência muito grande depois como é que a mulher vai viver a própria sexualidade. E, aliás, como é que o homem vê a mulher a viver a sua sexualidade também. Sem dúvida, sem dúvida. Estamos a falar aqui em casais hetero, não é? Eu não sei se tu trabalhas com casais sem ser hetero, com casais homossexuais. Não há tanto... eu também... Nos casais homossexuais de femininos com quem trabalho, porque eu não atendo homens, são mulheres que conhecem melhor o seu corpo, na maior parte das vezes, porque já o exploraram de maneira diferente. Não há tantas essas questões. E tem um par que é do mesmo género, que tem o mesmo corpo do mesmo género, não é? O corpo feminino, e que acabam por se permitir a exploração e a comunicação acontece de forma diferente. As mulheres que eu atendo geralmente são heterossexuais, porque no fundo também a minha comunicação vai mais para casais heterossexuais, que é aquilo que eu mais tenho experiência, mas sim, em workshops e em retiros que já tenho feito, têm aparecido casais, mulheres, portanto, homossexuais, que também se identificam com aquilo que é necessário ser trabalhado, mas aí são outras dinâmicas, são outras questões que elas querem trabalhar. Porque no fundo, e aquilo que tu falavas da comunicação, ou seja, no momento em que eu acredito sempre, e o meu trabalho é sempre neste sentido, que é, primeiro nós trabalhamos a relação que temos connosco mesmos, que é como é que nós comunicamos connosco mesmos, como é que nós nos conhecemos, o que é que nós nos permitimos, o que é que nós exploramos no nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa mente, e depois a forma como eu tenho a minha comunicação individual desenvolvida comigo mesma vai ser espelhada na relação com o outro. Não é? Então, quando a mulher acaba por não, muitas vezes aquilo que nós chegamos também à mesma conclusão, não é? Quantas mulheres
conhecem a sua própria vulva, já olharam para ela alguma vez, e depois também os tabus que existem e os preconceitos que existem com a própria vulva, porque a mulher que há tempos atrás que era mais dada à sexualidade era considerada uma mulher devassa, uma mulher libidinosa, uma mulher quase que não se respeita a si mesma. Então as mulheres acabam por ter muito receio de conhecer o seu corpo, de explorar o seu próprio prazer, de conhecer os seus orgasmos. Muitas até têm receio de introduzir os próprios dedos, não é, dentro do canal vaginal. Têm receio, têm medo, têm vergonha, não sabem bem, sentem-se desconfortáveis ou acham que a sua vulva é feia porque não corresponde àquilo que é suposto ser os padrões da sociedade. E imagino que tu, não é, que trabalhas precisamente com os músculos, ajudas outras mulheres a trabalhar com os músculos pélvicos, sabes que cada vulva é diferente, não é? E que não há uma mais bonita que a outra, cada uma é quase como uma impressão, é quase não, é mesmo como uma impressão digital, todas as vulvas são diferentes. Não é? Todas diferentes, diz isto. Mas a descoberta do corpo, por exemplo, quando nós voltamos à adolescência, a descoberta no corpo, quando estamos a falar de rapazes, é muito mais aceita e incentivada do que das mulheres, não é? Dentro das próprias famílias. Por isso começa logo aí por uma questão, é a educação. E depois e se formos à educação sexual que é ensinada nas escolas, é uma desgraça. Completamente limitada. Sem dúvida. Para já sem dúvida. Porque vou ensinar adolescentes juntos, rapazes com raparigas. E nesta faixa etária, quando tu falas da temática da sexualidade, misturar rapazes e raparigas, pelo menos numa fase inicial, não é muito boa ideia. Porque os rapazes tendem sempre a gozar, não é? E depois as raparigas ficam inibidas. Então, não se consegue passar informação nenhuma. Sem dúvida, sem dúvida, até porque ambos receberam educação diferente, às vezes na mesma casa, não é? As reações dos pais, reações dos familiares, aqueles comentários de incentivo ou de desincentivo, não é? O não se toca aí, onde é que tu estás a mexer, tira a mão daí, que se ouve muito quando as meninas são pequeninas, porque a exploração dos órgãos sexuais começa em fases muito precoces, ainda sem qualquer tipo de sexualidade, de intenção, de energia erótica, não é? No fundo, a criança explora o seu corpo, explora o seu cabelo, os seus ombros, os seus lábios, os seus dedos, da mesma forma que explora os órgãos genitais, e há uma repressão muito grande e que não é pensada, as pessoas nem sequer têm isso não se apercebem, não é? Que estão ali a criar um bloqueio. Sim, e podem causam muitas vezes disfunções sexuais depois na idade adulta. Exatamente. Há mulheres que sofrem de uma patologia que nós chamamos de vaginismo, que é uma contração involuntária dos músculos da vagina quando se tenta algum tipo de penetração. Até pode ser uma ida ao ginecologista, por exemplo. São mulheres que às vezes nem um tampão conseguem colocar e normalmente é uma disfunção que nós temos que trabalhar sempre em conjunto com psicologia e às vezes também psiquiatria, porque tem muito a ver com uma questão educacional, com algum trauma sexual que tenha havido, e temos de desbloquear essas áreas todas, emocionais e não só apenas físicas. Por isso, a educação que se dá às meninas desde cedo vai condicionar muito a maneira como elas vão explorar o seu corpo e como elas vão vivenciar a sua sexualidade depois na vida adulta. E depois de desconstruir isso na vida adulta, tu sabes, há muito mais trabalho. Exato, tal e qual, é mesmo isso, porque no fundo acaba por haver, aquilo que falavas da educação sexual que existe nas escolas é muito limitada porque é restrita às doenças sexualmente transmissíveis e aos métodos contraceptivos, não é? Não se fala de prazer, não se fala de respeito, não se fala de limites saudáveis, não se fala de relação com o corpo, não se fala de comunicação entre o casal. Portanto, é mesmo importante que isso aconteça e depois os tais bloqueios que acontecem na vida adulta muitas vezes têm em conta essas tais crenças que foram sendo enraizadas, se nós não nos apercebemos
e eu até posso dizer que ao explorar eu faço um grande trabalho de desconstrução de crenças com as mulheres na sexualidade, que é o que é que elas foram ouvindo ao longo da vida, e já nos apercebemos que mulheres que tiveram uma conversa aberta sobre sexualidade em casa e outras que não tiveram, para já faz logo alguma diferença, mas ainda assim, aquilo que na família em que houve a conversa aberta sobre sexualidade, ainda assim o papel da mulher na sexualidade foi visto como limitado, que é a sexualidade é para dar prazer ao homem. A mulher deve ser sempre um pouco mais submissa que o homem. O orgasmo, o prazer da mulher não importa tanto quanto o do homem. Então a mulher acaba por desvalorizar e pôr um pouco de parte o papel da sexualidade na relação, quase como é um dever que deve ser cumprido, porque assim é como eu mantenho o meu homem comigo, não é? E portanto isso é mesmo muito importante, não só eu trabalhar o corpo físico, que é o trabalho que tu fazes, portanto, e trabalhar os músculos pélvicos e perceber quão tensos estão esses músculos ao ponto de impedirem uma penetração, não é? Que é aquilo que depois a pessoa fica com medo, tem dor, depois na próxima já não quer tanto e gera-se um vai-se ciclo de acumulando. dor, tensão, dor. Exato, exato, Que é tal e qual. Exatamente. Também, E eu acho que na maior parte dos casais também a sexualidade é vista quase exclusivamente como uma relação penetrativa. Exato. Exatamente. Então, ou seja, a intimidade é muito mais do que isso, não é? Uhum. E as formas de... Não sei, eu acho que a maior parte das mulheres acha que o orgasmo é obtido de forma vaginal, com penetração vaginal. Quando a grande maioria dos orgasmos até são clitorianos, nem sequer há penetração nenhuma. Exato. Até se tem no estudo do orgasmo, até se tem algumas dúvidas se existe realmente um orgasmo puramente vaginal ou se esse orgasmo vaginal, no fundo, tem a ver com terminações mais internas do clitóris. Uhum. Exato, exato. Tal e qual. Tal e qual. Eu acredito que todos os orgasmos estão relacionados com a anatomia do clitóris, que é muito mais do que aquela cabecinha que se vê cá de fora na vulva, não é? Isso é só a ponta do iceberg. E que tendo o orgasmo mais de 10 mil terminações, o clitóris mais de 10 mil terminações nervosas, eu acredito que o prazer que acontece no canal vaginal, os vários pontos orgásmicos internos que existem, estão relacionados com a estimulação de outros pontos internos do clitóris. Portanto, acredito nisso. E, portanto, este trabalho, ou seja, lá está, os nossos pensamentos e as nossas emoções vão condicionar a forma como o nosso corpo se fecha ou se abre para determinado acontecimento, determinada situação. Então, na sexualidade, quando a mulher tem uma mente que a leva para... que está cheia de tabus, está cheia de bloqueios, há muitos sentimentos, que é aquilo que eu vou trabalhando, que é os sentimentos de culpa, de medo e de vergonha, que estão associados à sexualidade feminina, à exploração do seu próprio corpo, do seu próprio prazer, têm que ser desconstruídos. E para isso é preciso trabalhar não só as crenças que estão na mente consciente, subconsciente e na inconsciente, não é? Essas tais crenças enraizadas que depois vão fazer com que nós nos comportemos de determinada forma, de forma automática, sem nos apercebermos, não é? Mas também trabalhar a parte emocional. Porquê? Porque muitas vezes a mulher tem receio também de se expor, de falar sobre estes assuntos e de expor o seu lado vulnerável, de olha, na verdade não estou a conseguir alcançar o orgasmo e não é por incompetência da tua parte, mas eu já percebi que há aqui alguma coisa que eu tenho que trabalhar. As mulheres nem sequer chegam muitas vezes a esse ponto. De reconhecer que há algo que é da sua responsabilidade permitirem-se chegar ao orgasmo e perceber o que é que está no seu corpo. Porque o Tantra trabalha isso, não é? Trabalha o corpo físico, trabalha o corpo mental, dos pensamentos, o corpo emocional e o corpo energético. Então, muitas vezes é o corpo energético que não permite que a energia flua, mas de onde é que vem esse bloqueio? Vem das tais crenças e também vem dos bloqueios a nível emocional, da mulher se permitir abrir com o outro. Não é? E acho que aqui algo também... Diz.
para mim é muito importante, especialmente quando eu estou a trabalhar com uma paciente que está inserida num casal, e falando num casal heterossexual, para mim é importante que essa mulher faça além do seu próprio tratamento, que depois faça alguma exploração individual. E isso é muito difícil de as convencer a fazer. Esse é o trabalho que eu faço com elas ao longo de alguns meses, que é estimular essa relação com o corpo, a pouco e pouco, para que elas se comecem a habituar, não é? Também Não sentes que é muito mais fácil em mulheres que não estão em relação, se permitirem a isso? Vamos dizer que as mulheres que chegam até mim, a maior parte não está em relação, mas há algumas que estão em relação, que depois sentem-se culpadas de estarem a explorar o seu próprio corpo sem a participação do parceiro, quase como se lhe tivessem a tirar a oportunidade. Eu noto é que eles é que as fazem sentir culpadas. Também pode ser esse o caso. Também pode ser esse o caso, mas muitas vezes essa autoculpabilização parte delas. Então, eu acredito que há os dois casos. Há esse que tu dizes, em que eles as fazem sentir culpadas, e há as outras em que elas acham que... Porque muitas vezes os homens, e depois o feedback que eu tenho tido dos parceiros, das mulheres com quem eu trabalho, eles depois ficam super agradecidos e dizem, não, vai lá tu explorar o que tens para explorar, porque depois começam a ver resultados e a ver o impacto positivo que começa a ter na relação de casal e na sexualidade entre eles. Então acho que isso é importante também a mulher sentir-se merecedora e também tomar o seu tempo e o seu espaço para priorizar-se, porque é isso que também muitas vezes acontece, a mulher dá sempre prioridade à família, à relação com o companheiro, ao prazer do companheiro, mas muitas vezes esquece de, espera, eu também preciso de tempo comigo mesma, eu também preciso de dedicar tempo a explorar-me, a explorar o meu corpo, a perceber o que é que eu tenho aqui que me está a bloquear, não é? Porque muitas das vezes a mulher está presa na mente, está presa tem muita dificuldade em conectar-se com o seu corpo, em explorar, permitir-se explorar o seu períneo, a sua vulva, não é? Por causa de todos estes medos, sentir-se a tal mulher libidinosa, ou tal mulher devassa, mas quem sou eu agora para estar a fazer isso? Quase que nem se sentem no direito de explorar o seu corpo, o seu próprio corpo. É quase como se o corpo fosse mais do outro do que delas próprias. E numa área muito específica que eu intervenho, que é depois no pós-parto, e então ainda é muito mais complicado os casais retornarem à vida sexual que tinham antes, parecida, não é? Foi feito um estudo em Portugal há uns anos sobre qual é que era a média de tempo que uma mulher tomava a sua relação sexual no pós-parto. E a média são 6 meses. Para a média ser 6 meses, eu tenho pacientes que só depois de um ano de serem mães é que retomam a atividade sexual. E a maior parte das vezes, a grande maioria das vezes, não é por desconforto. É precisamente porque, como tu dizes, elas não se permitem. É uma questão de logística, já não encontram o mesmo tempo dentro da vida de casal que encontravam antigamente. Mas prioridade é bebê. Sim, mas a maior parte das vezes, quando eu falo com elas, dá para perceber que a sexualidade delas antes da gravidez não era das mais saudáveis, já percebes? Era assim. Exato. Não era por elas mesmo. Era... Eu não quero dizer que era tipo um picar o ponto, estás a ver? Mas aquela mulher que tem a sexualidade mais bem resolvida, mesmo que não consiga encontrar logística com o parceiro para começar a vida sexual, acaba por fazê-lo sozinha. Acaba por se masturbar com brinquedos ou sem brinquedos, porque percebe que precisa disso na vida dela. E aí a logística já é mais fácil do que... Exato. Essa é outra crença que as mulheres têm, que é, eu se tiver companheiro, não me toco.
porque então isso significa que eu não estou satisfeita com o meu parceiro. Quando não tem nada a ver, não é? Nós lá, não é porque gostamos de comer gelados com alguém que não temos o direito de comer gelados sozinhos. Ou chocolate, que é outra das coisas que nós também adoramos fazer, não é? Então, a pessoa tem direito, sim, a explorar a sua própria sexualidade, a permitir-se conhecer o seu corpo, sem se sentir culpada e sem se sentir que está em falta com o parceiro. E também é importante também comunicar isso, não é? Que, espera, olha, está bem, eu sei que nós podemos não ter relações há algum tempo, mas agora estou a precisar aqui de um tempo para mim e estou a precisar de explorar-me a mim para depois estar pronta ou estar mais preparada ou estar mais à vontade para estar contigo, não é? E isto é válido não só depois do parto, mas também antes do parto. E também comunicar isso ao parceiro e haver essa conversa aberta, essa comunicação, porque muitas vezes, e às vezes os homens dizem que as mulheres são muito complicadas, e eu acho que as mulheres não são assim tão complicadas, elas têm muito problemas em comunicar aquilo que é a sua verdade, aquilo que são as suas necessidades, porque parece que não se sentem dignas de expor as suas necessidades, porque depois têm medo que o parceiro as abandone ou que acho que elas são demasiado complicadas, mas a verdade é que um parceiro que está atento à sua parceira acaba por querer e compreender e acaba por compreender e muitas vezes quer ter até um papel mais ativo em ajudá-la a alcançar determinado objetivo e não sabe como, porque elas fecham-se em copas. É a comunicação, foi para nós começarmos. A comunicação realmente é a parte mais importante. Uhum. E as duas partes conseguirem identificar as suas necessidades e comunicá-las, a questão é que a maior parte das pessoas nem sequer sabe quais são as suas necessidades. Uhum. Começa logo pelo básico, não é? E na nossa sociedade, e voltamos outra vez a sermos uma sociedade judaico-cristã, que é uma treta, porque, por exemplo, uma mulher quando engravida, o homem começa automaticamente a vê-la como se fosse a Virgem Maria. A meu pai, há muitos que se recusam a ter relações sexuais na gravidez. Ai, Jesus. Exato. Não, tu agora carregas aí o meu filho. E depois, o passo depois da criança nascer, isto depois vai arrastando, percebes? Uhum. E são casais que muitas das vezes a sexualidade não volta a ser como era, mas também como era, mas se calhar como era também. Será que era assim tão equilibrada? Será assim tão de um para um? Exato. Exatamente. Até mesmo o tomar a iniciativa, não é? A mulher que acaba por não ter grande prazer na sexualidade, é óbvio que ela vai tomar pouca iniciativa. Então, muitas das queixas dos homens com quem eu trabalho, que as mulheres não tomam iniciativa. E que gostam bastante quando ela se solta mais, quando ela mostra aquilo que quer, quando ela é capaz de comunicar, quando ela é capaz de guiá-los até ao próprio orgasmo, como ela sabe, não é? Porque a mulher que. Isto é como. Voltando agora até aos músculos pélvicos. Quando nós trabalhamos qualquer músculo do nosso corpo, nós começamos a saber geri-lo melhor, a controlar a força que conseguimos carregar, fazer movimentos mais lentos, saber que. Não é? Começamos a conhecer esse músculo e começamos a ter uma memória muscular que nos leva até onde nós queremos ir. Quer fazer menos esforço, queres fazer mais esforço. Isto também é válido para o orgasmo. Não é? Então, se a mulher. Exatamente. Os músculos que fazem o orgasmo são exatamente os mesmos músculos do pavimento pélvico que fazem outras coisas como evitar que nós perdemos urina, por exemplo. São exatamente os mesmos músculos. Só que durante o orgasmo eles vão contrair de forma involuntária e muito rápida. Por isso, uma mulher que tenha falta de força desses músculos vai ter orgasmos menos intensos. Por isso, quando trabalhamos os músculos do pavimento pélvico, nós estamos precisamente a trabalhar esse prazer também. Porque trabalhamos tanto a intensidade do orgasmo como a própria sensibilidade para o atingir. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. E até porque o músculo que está mais desenvolvido tem um maior fluxo de sangue. Quanto maior é o fluxo de sangue, maior vai ser a estimulação, a excitação e o prazer que aquele músculo vai dar. Então, trabalhar os músculos pélvicos vai definitivamente aumentar a capacidade orgástica da mulher. Não é? Exatamente. Mas é uma área que, imagina, as mulheres quando me procuram, ou foram recomendadas por amigas, ou viram a página no Instagram, tu
pessoal médico a encaminhar mulheres para fazer tratamento ainda é pouco frequente, infelizmente. Uhum. Exato. Exato, sem dúvida. Eu acho que também, e há muitas, eu já tive também alguns testemunhos de mulheres que foram à ginecologia, uma consulta de ginecologia, e que isso foi precisamente desvalorizado. E eu acredito que essa desvalorização também parte um pouco do desconhecimento dessas pessoas que acabam por não explorar o que é que há mais para fazer. E acredito que a fisioterapia tem um papel muito importante em todos os níveis da nossa vida. E especialmente neste, não é? Na fisioterapia pélvica, nos músculos pélvicos. E aquilo que falaste relativamente aqui à gravidez, aliás, que nós até falámos quando conversámos, que é, e que agora vou pegar naquilo que tu disseste, de muitas vezes os homens não querem ter sexo durante a gravidez porque veem a mulher como um ser imaculado, não é? Como a Virgem Maria, que está ali a transportar algo precioso, que na verdade é precioso, só que também existe, é na gravidez, e se calhar muitos homens não sabem isto, que há um aumento de vasos sanguíneos, não é? Na zona da vulva, e portanto a mulher vai ter ainda mais prazer do que aquilo que é habitual. E agora, e tu depois até disseste, recordas muitas vezes queixam-se de haver muita sensibilidade, às vezes. Mulheres que é tanta sensibilidade que elas não sabem lidar com ela, então preferem não ter relações sexuais. Exato. É frequente também. E aquilo que eu também já tenho recebido das mulheres com quem eu trabalho, muitas vezes essa sensibilidade grande que têm assusta-as. Porque o prazer começa a ser tão intenso que elas têm medo de o que é que está para além daquilo. Ou seja, começa a haver começam a ficar assoberbadas de algo que está a ser muito intenso, têm medo, e elas próprias sabotam o próprio orgasmo por causa disso. Exatamente, isso acontece frequentemente em mulheres que são demasiado controladoras. Realmente é quando, durante o orgasmo, é quando há uma perda de controle, não é? Entre aspas. Para o orgasmo acontecer, tem que saber a perda de controle. E essas mulheres mais controladoras não se permitem. É verdade. E nessas mulheres mais controladoras, muitas chegam até mim para trabalhar isso, também muitas vezes não se permitem sequer chegar ao orgasmo, porque a mente é o maior órgão sexual, como eu costumo dizer, que é aquele que nos coloca na conexão com o prazer e na conexão com o corpo, mas também é imediatamente aquele que nos tira de um momento para o outro, porque a mulher fica a pensar noutras coisas que devia ter controlado e que não conseguiu controlar e que não tem nada a ver com a relação sexual. Ainda no outro dia estava a ouvir também um vídeo de alguém que também trabalha nestes temas e que é muito frequente acontecer com a mulher, ela estar no ato sexual e estar-se a lembrar daquilo que não fez ou daquilo que deveria ter feito ou daquilo que ainda falta planear, ou seja, a mente salta muito rapidamente lá para fora. Então, acredito também aqui, enquanto que nos homens isso não é tão comum. O homem consegue estar mais em presença, tendencialmente. E que aí é muito importante também a forma como nós trabalhamos e gerimos os nossos próprios pensamentos. Nós somos escravos dos nossos pensamentos ou nós conseguimos decidir onde é que queremos pôr energia? Em que pensamentos é que nós queremos pôr energia? Mas isso também, nós passamos a vida a ouvir que a sexualidade nas mulheres é mais mental do que nos homens. Nós passamos a vida a ouvir que a sexualidade dos homens é puramente genital, e não é verdade. Pois, eu acho que depois também se tem algum tipo de expectativas em relação a eles, por causa disso. Eu acredito também que a sexualidade dos homens está ainda muito pouco explorada, porque também, se a sexualidade feminina é um tema tabu por uns motivos, eles não falam. Os homens... E quando falam, ora, aí está. Vezes. É para se vangloriar, não é? Dos seus feitos. São eles os pescadores. Eles ficam sempre assim. Exato, tal e qual. E acredito que se houvesse mais comunicação do homem poder se vulnerabilizar e poder
partilhar com a mulher as suas preocupações, aquilo que acha que não está a correr tão bem e que acha que eventualmente podia correr melhor, como é que eles podiam encaixar melhor um no outro, não é, na relação sexual, e também a mulher dizer, olha, de facto, eu tenho alguma dificuldade, ou não sei bem como é que é de alcançar, e então também incentivarem-se um ao outro, mutuamente, a conhecerem-se a si mesmos nesse campo e a perceber o que é que os pode estar a bloquear, porque eu acredito que o orgasmo feminino, primeiro que tudo, é a responsabilidade da própria pessoa, e depois, na comunicação com o outro, como é que acontece essa interação. Mas imagina, eu acho que a maior parte das mulheres entrega o orgasmo dela nas mãos dos homens. Exatamente, exatamente. É uma responsabilização do outro, que é, eu não tenho nada a ver com isto, tu fazes aquilo que tens a fazer. Imagina, há muitas que nem sequer sabem o que é que têm que fazer nelas para ter o orgasmo. Pois é. Fazem as suas cenas e sem autodescoberta, a sexualidade fica logo comprometida de início. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. É mesmo importante. E depois lá está, outra questão que nós abordamos, que é o quão a sexualidade na vida do casal e da própria pessoa é desvalorizada, é posta de parte. Ou seja, quase como se fosse um detalhezinho na vida do casal, a sexualidade. Exatamente. Ou seja, e acredito que também estes, mais uma vez, estes tabus, estes medos, muitos adultos, não é, que ainda falam sobre sexualidade com risinhos por trás, não é, como se fosse uma coisa proibida que não se devia estar a falar, a quantidade de mulheres que baixam o tom de voz para falar de sexualidade, não é? Ou seja, como se não fosse permitido, como se não houvesse ainda essa permissão. Demonstra o quão se desvaloriza a sexualidade na vida saudável de um casal, e a verdade é que a ausência de sexualidade na vida do casal vai comprometer e muito a intimidade do mesmo, que eles estabelecem entre o mesmo. E no fundo aquilo que acontece é um casal que deixa de ter prazer um com o outro, ou que nunca teve prazer um com o outro no ato sexual, ou que tudo se repete e é sempre a mesma forma e vai sempre dar ao mesmo resultado, que nunca é absolutamente satisfatório para ambos os elementos do casal, faz com que a pouco e pouco deixe de haver aquele carinho, aquela atenção, aquela vontade de facilitar, de ajudar o outro, de estar colaborativo e colaborativa com o outro, e começa-se a ganhar as tais tensões, as tais mini discussões começam a surgir, as implicações, as implicâncias, não é implicações, é as implicâncias. E de facto há casais que existem e que estão há anos juntos, mas que no fundo já nem sequer existe sexualidade entre eles. Eles já só passam a ser companheiros, não é? Amigos, em que deixa de haver essa cumplicidade, essa intimidade, não é? Sim, mas a grande maioria dos casais também ouviu a vida toda que a sexualidade é uma parte pequenina do casamento. Pois, exato. E depois veem novamente sexualidade como relação penetrativa, única e exclusivamente, e não conseguem perceber que sexualidade para mim é igual à intimidade e é um barco muito maior, que cabe lá muita coisa. É, sem dúvida. A sexualidade é um campo onde vai. É um campo muito grande onde se pode explorar a intimidade entre o casal. E a intimidade vai muito além da relação do corpo físico-sexual, não é? Tem muito a ver com esse espaço de vulnerabilidade onde nós falamos de coisas que realmente fazem parte da nossa essência, do nosso core, e que poucos são explorados. E muitas vezes acontece essa relação sexual onde não há qualquer tipo de intimidade, em que os dois elementos até podem ter tido ou não orgasmo, mas depois sentem-se vazios. Não é? Que parece que não houve uma partilha genuína entre as pessoas, e isso vai afastando, obviamente, a relação de casal. E aquilo que tu disseste, obrigada por teres trazido outra vez essa parte, esse tópico da relação que é muito falocêntrica, é muito vê-se a relação sexual como o coito,
não é? E vai muito além disso, porque a sexualidade foi muito, vamos dizer, quem procura habitualmente e devido à tal religião e ao patriarcado, que é a sexualidade, é o coito, é a penetração, ponto final. Portanto, e o foco é o pénis, não é? Onde se explora muito, muito pouco, quais é que são os outros pontos erógenos do corpo, como é que se pode dar prazer à pessoa sem ser através da penetração. Até muitos homens que às vezes têm problemas de ereção ou com ejaculação, muitas vezes são esses que, ao começarem a procurar ajuda com alguma terapia, esses casais, que começam a descobrir que a sexualidade é muito mais do que isso e que pode ser muito mais satisfatória sem necessariamente o coito, que a sexualidade pode acontecer sem o coito, e deve acontecer também sem o coito, porque isso vai dar oportunidade a casal a explorar muito mais. Mas olha, eu acho que nesse aspecto a esperança é nós educarmos melhor as novas gerações, sinceramente. Vi? A esperança é nós educarmos melhor as próximas gerações. Exato. Exato. É Exatamente, é isso é mesmo. mudar um bocadinho o discurso. É passar a mensagem à mulher que ela não tem um papel diferente na sexualidade que tem o homem. Estão os dois em pé de igualdade. Porque a maior parte há muitas mulheres que ainda veem a sexualidade no casamento como uma obrigação. Pois é. E acredito que essa educação das próximas gerações, para que as mulheres comecem a crescer com uma relação saudável com a sua sexualidade, parte muitas vezes das mães e dos pais, também eles próprios explorarem a sua própria sexualidade, desconstruírem-se de preconceitos, não é? De todos os tabus que existem, para que elas já de um ponto, de uma forma natural, possam começar a transmitir aquilo que a mulher tem direito, aquilo que, como é que ela deve ser tratada, como é que ela deve se relacionar com o seu corpo, com o seu prazer, sentir-se merecedora, sentir que tem direito a todos os orgasmos possíveis e imaginários, não é? E muitas vezes as mães, que há um tempo eu conheci um professor primário e nós abordámos esse tema e ele disse que infelizmente nas escolas o tópico da sexualidade, da educação sexual está ainda pior do que aquilo que estava há uns anos atrás quando eu andei na escola e quando aprendi isso. E que muitas vezes as próprias escolas têm iniciativa para fazer expandir a educação sexual, mas que são os próprios pais, as pessoas que bloqueiam isso e que não querem que os seus filhos tenham aulas de educação sexual. E são tudo pessoas mal resolvidas aquelas cabeças. Ora, aí está uma grande verdade. Não é? Uma pessoa que tenha uma sexualidade saudável, porque faz parte da vida, é uma necessidade fisiológica, vai passar uma mensagem aos filhos completamente diferente de uma pessoa que continua a viver a sexualidade de uma forma extremamente castradora, entre risinhos, como tu dizes, e cheio de tabus. Isso vai ficar naturalmente para a educação dos filhos, como é óbvio. Por isso, eu agora vou ser um bocadinho polémica, mas está um bocadinho na ordem do dia a igualdade de género, não é? Fala-se muito da igualdade de género. Quando nós, a base da base, em Portugal pelo menos, continua a ser muito, muito pouco explorado e muito pouco falado. Se as relações heterossexuais mais convencionais são tão problemáticas ainda, como é que as menos convencionais serão melhores? Exato. É mesmo. Ainda há pouco tempo saiu aquela notícia agora do que é permitido ou não fazer nas praias. E quer dizer, os homens podem estar com os mamilos à mostra, as mulheres não é? E se alguém, podem até fazer topless, mas se alguém fizer queixa à autoridade que está incomodado de ver aquela pessoa a fazer topless, então que tem o direito de se queixar e que a autoridade vai lá dizer para elas taparem as mamas, não é? Sim, especialmente no último ano, o tipo de políticas, entre aspas,
a incentivar precisamente, faz-me lembrar um bocadinho o tempo da outra senhora, em que havia os chibos da PID e os bufos, sabes? Aquelas pessoas que andavam sempre a fazer queixas. Hoje em dia, tu és incentivado a fazer queixa por opções válidas de outra pessoa, mas que tu não te identificas, mas que as opções dela em nada vão interferir nem com a tua liberdade, nem com o teu bem-estar, nem com nada. Mas hoje em dia toda a gente sente no direito ser quase uma polícia de bons costumes. É verdade. É verdade. E se nós aceitarmos isso aos pouquinhos, isto depois vai escalando. É verdade. Qualquer dia estão as raparigas a ser obrigadas a usar saias com mais não sei quantos centímetros, a não poderem usar cortes, não é? Daqui a bocadinho somos a Arábia Saudita, então. Exato. Mas as pessoas vão permitindo isso e acham normal. E há bocadinho falaste da educação judaico-cristã que nós tivemos e que tem condicionado bastante. E de facto, eu tenho viajado e tenho abordado estes tópicos noutros países onde existem outras culturas. E de facto, não é só a religião judaico-cristã. Está relacionada com todas, já vi isto no hinduísmo, já vi isto no islamismo. Portanto, há uma série de religiões que são os próprios a fazer uma repressão muito forte no que toca ao prazer da mulher, não é? Ainda existe... Porque a religião é praticada por homens. Ora aí está. Esse é um ponto super importante. É mesmo isso. Com o aumento patriarcal que eles continuam a perpetuar, não é? Sem dúvida. Então, acredito que, eu acho que é importante sempre trazer esta temática porque isto deve ser falado de uma forma aberta, sem tabus, e as pessoas devem começar a pensar sobre isto e pensar porque é que tiveram tantos problemas ou não têm prazer na sexualidade, não é? E perceber, é assim que eu quero educar a minha filha, eu quero que ela volte a passar pelo mesmo e que acho que a sexualidade é um dever conjugal, não é? Então tem que ser visto isto e tem que se também normalizar. Ok, sexualidade é importante, deixa-me pôr atenção pela primeira vez na vida, muitas vezes, ao meu pavimento pélvico, à minha vulva, ao meu períneo, perceber o que é que se está saudável, porque muitas vezes é a partir daí que se evitam problemas de saúde no futuro. Eu acho que uma mulher não precisa de ter queixas para fazer uma consulta de fisioterapia pélvica de avaliação. Da mesma maneira que vamos ao dentista para fazer um check-up, pode-se ir ao fisioterapeuta pélvico, não é preciso ser todos os anos, ele depois há de indicar, mas há ali momentos-chave na vida da mulher que realmente era importante ter esse acompanhamento, esse follow-up. Por exemplo, as mulheres quando entram na menopausa, o pavimento pélvico sofre muitas alterações e se houverem algumas questões anteriores, normalmente vão-se agravar, por isso era mesmo importante a fisioterapia pélvica ser mais difundida, porque infelizmente as mulheres que me chegam continuam a ser mulheres muito privilegiadas, têm acesso ao Instagram e isso não é a mulher portuguesa comum, infelizmente. A mulher portuguesa comum tem problemas, vai se queixar no máximo ao seu médico de família e que vai lhe dizer que não há nada a fazer. Pois. Exato. Ou então recorrem aos comprimidos, a tudo aquilo que é externo, mas não trabalham aquilo que é interno, que é aquilo que é necessário ser trabalhado. Sim, porque ninguém lhes aponta esse caminho sequer. Pois. Porque eles próprios desconhecem. Sem dúvida. E eu até posso dizer, eu trabalhei como enfermeira na maternidade Alfredo da Costa, trabalhava no serviço de ginecologia, e uma das partes, quando nós fazíamos a anamnese holística, aquele questionário de avaliação inicial, era perceber também como é que era a vida sexual da pessoa, não é? Do utente, da utente neste caso. E recordo-me de ser enfermeira nessa altura e eu própria, como tinha ainda uma série de tabus antes de eu ter feito este trabalho e ter-me dedicado à área que hoje trabalho, eu própria tinha vergonha
de perguntar, eu e uma série de enfermeiras, nós íamos ver os registros da anamnese inicial e não havia quase nada escrito na vida sexual. Se era saudável, se não era, quais eram os bloqueios que tinha. Porquê? Porque os próprios enfermeiros, os próprios profissionais de saúde, como não trabalharam isso em si, eles próprios têm um problema em trabalhar com os outros. Que era assim eu e era assim e continua a ser assim uma série de enfermeiros e Não, enfermeiras. e não há formação nessa área? Não há. Não há, de todo. Eu vim aprender muitas coisas sobre sexualidade agora, com o estudo do Tantra, da sexualidade consciente, e coisas que não aprendi na enfermagem. Eu recordo o livro de Anatomia e Fisiologia desse ano, agora já não sei, mas pronto, já foi em 2004, quando eu comecei a estudar enfermagem, que era o mesmo livro que estudavam os médicos, portanto, exatamente o mesmo, não havia a estrutura completa do clitóris. E, eu hoje olho para o livro e digo assim, meu Deus, os tabus que existem e que estão na educação de tanto médicos como enfermeiros e de outros profissionais de saúde. Não é? Enfim, olha, muita coisa aqui para ainda desconstruir e transformar aqui na nossa vida, nas nossas mentes e nesta sociedade. Não é? Mas é importante falar. Só falando é que as coisas se vão tornando mais uma parte integrante do nosso dia a dia, não é? Lá está. Normalizar. Exatamente, não tem que ser conversas abafadas, tem que ser conversas como outras conversas quaisquer. É isso mesmo. Muito bom, olha, Ana. Muito grata, estou aqui a olhar para as horas, já estamos, isto passa a correr, já estamos aqui quase fazer 1 hora. Então, queres partilhar aqui às pessoas que estão-nos a ouvir e que vão ver a live depois, como é que elas podem encontrar, como é que tu ajudas? Elas podem me contactar aqui nesta página do Instagram, do Ana Miguel Fisioterapia Integral, e entrando nessa página tem logo os outros contactos todos. Tem o e-mail, tem o telemóvel. Eu sou péssima a atender telefonemas, por isso. Agora os outros meios são todos válidos. Ok, para marcar instruções presenciais de fisioterapia pélvica. Sim. Também dou consultas online, mas tento sempre reencaminhar para uma colega minha que exista na área de residência dessa pessoa. Boa. Às vezes não é possível e fazemos a consulta online, mas a consulta presencial é sempre muito mais completa. Exato. Ok. Pronto, quem estiver aqui a assistir já sabem, procurem aqui. Vão a uma primeira consulta de fisioterapia pélvica com a Ana ou com os profissionais da vossa área, da área de residência, não é? E pronto, e quem quiser aqui explorar este tema e de facto desconstruir crenças e trabalhar a energia feminina e a energia sexual e a relação com o corpo, também podem me contactar. Eu tenho aqui um programa online de empoderamento feminino, em que se trabalha muito mais do que a sexualidade e também de alquimia sexual, onde se aprende também a gerir a energia sexual de uma outra forma, com respirações, portanto, trabalhar corpo físico, corpo mental, corpo emocional e corpo energético, empoderar-nos a partir da essência. Portanto, é um programa online em grupo, para mulheres, que vai começar agora dia 1 de agosto. Estou agora a aceitar as inscrições. Há vagas limitadas, porque gosto de dar aqui atenção a todas as mulheres. E é um programa de transformação. Pronto. Para além disso, também podem me encontrar aqui no Instagram, Alicia_Tantra Sex Consciente. No Facebook, Alicia Despertar Holístico. E também dou sessões para casais, sessões individuais para mulheres, para homens. Também faço este programa de empoderamento, mas virado para o homem, associado às suas temáticas. E pronto, e também, olha, o meu link, tem lá todos os contactos, o meu Linktree na minha bio. E pronto, estou aberta para mensagens, para dúvidas, quaisquer questões que tenham. E pronto, e qualquer coisa encaminho para ti, Ana, como já o fiz. E pronto, não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma questão antes de fecharmos aqui a live. Grata a todos que estiveram aqui presentes. Também podem nos enviar dúvidas e questões por mensagem privada. Espero que esta live tenha sido útil a todos que a ouviram e que
e que vão ouvir no futuro. Em princípio, se tudo correr bem, vai ficar gravada nos nossos perfis. E, e pronto, olha, Ana, muito grata pela tua disponibilidade. Sim, obrigada. Obrigada Um bom descanso para também. todos. É isso. Para quem está aqui alguém a dizer tenho pena de ter chegado tarde, vejam depois a live gravada no meu perfil ou no perfil da Ana, ou depois também ficará no meu canal de YouTube, onde tenho lá outras lives. E qualquer dúvida que tenham, qualquer questão, nós estamos aqui disponíveis para vos ajudar. E, e pronto, obrigada por quem participou, quem fez aqui comentários. E uma boa noite a todos. Então, até à próxima. Obrigada, Ana. Um beijinho. Adeus. Obrigada.